não é? Colegas que compõem o nosso PRH. Perfeito, apareceu uma gravação aqui em inglês, é que você começou a gravar, né? Comecei, foi porque eu vi que o senhor iniciou, aí eu comecei gravando atrasado, mas tudo bem. É excelente, não, mas está tudo dentro dos conformes. Então, dá boa noite a todos, e nós, nossos convidados, nossos amigos, nossos colegas. Alan, você, não sei se Tássia, eu vou passar para você, Alan, você faz sua, não é como de hábito, não é? Está com você já aí a condição dos trabalhos, já pode pedir para a Tássia se organizar, né? Já começar a apresentar. Alan, por favor, está com você a bola. Boa noite a todos, é um prazer revê-los. Nosso dia 4 aí, o último dia, né, de apresentações esse mês, de seminários dos bolsistas do PRH 48. Hoje a gente vai ter os bolsistas de pós-graduação, os novos que entraram, e a gente vai iniciar com a bolsista Tássia Cristina, que já compartilhou a tela aí, ela já pode botar em full screen se quiser. Ela é da área de biocombustível, lá do programa do Protem. Os orientadores são professores Rômulo Menezes, Everardo Sampaio e a Lúcia Ries. Ela é aluna de mestrado. Pode apresentar, você tem 10 minutos, Tássia. Ok, obrigada, Alain. Boa noite a todo mundo. Oi? Falta só colocar em full screen, Tássia. Tá em full screen. Pera um pouquinho. E clicar F5 para... Descompartilhou, Tássia. Não, sei. É porque estava com... Pessoal, eu estou aqui. Eu fechei aqui as coisas para poder ver a apresentação de Tássia, porque no celular é meio complicado. Pronto, agora foi? Agora foi. Agora foi, Tássia. Pronto, então vamos iniciar assim. Boa noite a todos, meu nome é Tássia, eu sou do Protem, como bem ela falou, sou orientada do professor Everardo, professor Romo e a professora Lúcia, com o tema da minha dissertação, valorização da biomassa residual de sisal, biopirólise para a produção de biocombustíveis e bioadsorventes. Bem, o que é o sisal, né? O sisal é uma planta suculenta originária do México, do gênero agave. Esse gênero tem mais de 300 espécies espalhadas no mundo e algumas delas têm interesse industrial, assim como o agave tequilana, a agave azul para a produção de tequila, mezcal e outras bebidas alcoólicas, tem as também com interesse na sua fibra. No caso, é a agave cisalana e a agave americana, e outras espécies e subespécies desse gênero, né? Bem, a fibra de sisal, ela é a fibra mais resistente que existe no mundo, né? A fibra natural mais resistente no mundo. E sendo que, como todo processo industrial, ela produz resíduos, né? E estima-se que mais de 552 mil toneladas de bagaço sejam produzidos anualmente dessa produção de fibra. Bem, através de processos termoquímicos, a gente pode ter esse beneficiamento dessa biomassa e uma valorização desse resíduo, né? Dentre os produtos que a gente pode obter a partir da pirólise, que é um desses processos, a gente pode ter o biocarvão e o bioóleo. O biocarvão ele tem algumas características de interesse para diferentes áreas tanto industrial, agronômica, pelas suas características de porosidade, alta porosidade, e são um produto adsorvente de diversos produtos, além da sua função energética. Por outro lado, a gente tem o bioóleo, que ele se assemelha muito ao petróleo, né, na sua composição. Embora tenha produtos mais oxigenados, ele tem uma diversidade muito grande de compostos orgânicos e que é de alto interesse também para a indústria e outros processos, né? O bioóleo, por sua vez, ele pode ser convertido através de processos em combustíveis, produtos químicos de alto interesse, produção de plásticos, entre outros. E, por sua vez, o biocarvão ele pode ser empregado na agricultura, por exemplo, como condicionador de solo, produção energética, no saneamento ou até mesmo na alta tecnologia. E por suas características, né, de porosidade e adsortiva, ele vem sendo muito pesquisado para a dissorção de metais pesados, né? Que, como sabemos, se emitem para a atmosfera bilhões de toneladas, né,
de metais pesados todos os anos, tanto por processos industriais, como produtos, por exemplo, os fertilizantes, baterias à base de níquel, o próprio cigarro, uma vez que o tabaco tem uma afinidade muito grande por metais pesados, como o cadmio, por exemplo, ele se faz presente no nosso dia a dia. E os metais pesados são altamente tóxicos por eles serem bioacumuladores. Então, lá no riozinho onde foi poluído até chegar à nossa mesa, uma grande quantidade de metal pesado vai ser fixado nesse percurso, né, até chegar na gente. Pois bem, tendo isso em vista, o objetivo geral do trabalho é caracterizar o resíduo ligocelulósico do sisal, visando o rendimento de produtos de pirólise, assim como a aplicação do biocarvão, da remediação de metais pesados e a determinação das capacidades energéticas do bioóleo e do biocarvão, através de biocombustíveis, potencial para biocombustível, remediação do metal pesado cadmio e a otimização de produtos, né? No caso, seria os parâmetros para a produção melhor produção desse biocarvão e bioóleo do agave. Bem, a relevância do tema, a justificativa, se baseia-se na quantidade de produtos disponíveis, má utilização desse resíduo, e para a gente imaginar 552 mil toneladas desse resíduo todos os anos são depositados de forma incorreta, próximo às áreas de extração da fibra, e apenas de 3 a 4% do peso da planta vai ser convertido em fibras. É um resíduo ligocelulósico, ou seja, ele tem uma capacidade energética muito grande e mal utilizada. E, não menos importante, né, ele é um poluidor ambiental. Pela sua má deposição, a sua forma incorreta de deposição, acaba sendo um poluidor ambiental. Bem, a abordagem vai ser em 6 etapas: a caracterização da biomassa, o procedimento experimental, a caracterização do bioóleo, posteriormente do biocarvão, a aplicação do biocarvão como adsorvente do metal pesado cadmio e recuperação desse biocarvão. Bem, essas 3 etapas estão descritas aqui e, como podemos observar, vão ser feitas diversas análises a fim de caracterizar cada passo a passo desse e a melhor condição para a produção desses produtos, né? Tanto o bioóleo como o biocarvão. E o biocarvão, a parte, vai ser feito um estudo de cinética de dissorção do metal pesado cadmio e o estudo de dissorção, uma vez que é necessário a gente tanto remover esse poluente, como a gente dar uma destinação final correta para esse poluição, esse poluidor. Bem, dentro dos resultados esperados, eu posso citar que a gente consiga obter uma excelência, né, de biocarvão e bioóleo, e que esse biocarvão, esse bioóleo tem uma aplicabilidade tanto como remediador, como energético, né, no caso do bioóleo para biocombustíveis, biocarvão da agave como adsorvente de poluidores, e dá um valor agregado para essa biomassa. Bem, as contribuições esperadas, elas podem ser separadas em várias etapas, tanto socioambiental, como energética, econômica, mas principalmente como nova fonte energética, né, para a região, bioprodutos, um protocolo de remediação para o metal pesado cadmio e principalmente desenvolvimento científico semiárido. Aqui a gente podemos ver o cronograma de trabalho, que está para iniciar agora no início de setembro, né, fim desse trimestre, né, de 2021, e finalizando até o fim do primeiro trimestre de 2022. Das disciplinas cursadas, foram cursadas todas do mestrado, né, toda a carga horária obrigatória, e do PRH, só está faltando uma disciplina, estou cursando uma agora, que é os tópicos especiais de energia da biomassa, vai ficar faltando uma só para o semestre que vem, depois não abriu esse semestre. Somente isso e obrigada. Obrigado, Tássia. Excelente apresentação. Então, convoco agora os membros, professores, bolsistas que quiserem fazer perguntas à Tássia, comentários, sintam à vontade. Pode abrir o microfone, ou os orientadores também. Antonino, 7 minutos e 23, tá?
E passei dos 5, pensei que só ia fazer 3. Excelente, viu? Eu consegui marcar, viu? Tá muito boa a sua marcação, professora. Que maravilha, viu? Que eu estava vendo, mas continue, viu, sabe? Muito obrigado. Excelente. Ô, Tássia, eu tenho 2 perguntas. Sim. Primeiro, por que o sisal do agave? Porque a gente tem tanto resíduo semelhante aqui no Brasil. Por que esse resíduo foi escolhido? Na época, quando a gente estava discutindo sobre qual resíduo escolher, tinha um sisal, porque tem poucos estudos, né, sobre o sisal. Na verdade, quando a gente fala sobre o sisal para a produção energética em si, tanto para combustíveis como outras energias, quase não tem informação do sisal. Então, ele foi escolhido justamente pela baixíssima, quase nula informação científica. Entendi. E esse processo de pirólise, aí você vai desculpar a ignorância, viu, Tássia? Você usa processos distintos ou na mesma submissão à pressão e temperatura você obtém os dois, o bioóleo e o biocarvão? É só a diferença de temperatura? Como que é isso? A diferença de temperatura e o tempo que ele permanece no forno, ele vai aumentar ou diminuir a quantidade do biocarvão ou do bioóleo. Mas, no geral, sempre tem uma proporção de 30% para os dois. 30% vai ser convertido em biocarvão, 30% em bioóleo. E variando a quantidade conforme o biogás. Entendido. Muito obrigada. Se eu puder fazer só uma complementação, viu, Tássia? Pode fazer, professor. Para a pergunta da professora Sávia, né, do porquê o sisal, né? Para a gente aproveitar e falar um pouco aqui da REPIENSA, Rede de Pesquisa e Inovação em Energia da Biomassa no Semiárido, que é uma rede de bioenergia que faz parte do ONDA CBC, coordenada por Emanuel. E aí a gente está buscando oportunidades de gerar bioenergia na região semiárida, né? A gente está trabalhando com palma, a gente está trabalhando com esterco de animais nas propriedades, né? Com biodigestão, e aí o sisal aparece também como uma planta extrema capacidade de crescimento em zonas secas com esse resíduo. Então, ele é um componente desse conjunto de fontes de biomassa para o semiárido, para a gente gerar uma cadeia produtiva de bioenergia no semiárido. Né? Bacana, Romulo. Obrigada. Muito bom. Eu acrescentaria ainda que ainda tem a formação de biogás também. Bioóleo, biogás e biocarvão, no mesmo processo. Né? Uhum. Interessante. Eu tenho uma questão, Na verdade... Alan. Oi? Mas pode ir. Eu gosto de alguém a falar na minha frente. Pode ir. É a professora Lúcia. Sim, são 3 fases que são produzidas, né? É o bioóleo, a fase que é a fase líquida, o biochar, a fase sólida, e os gases não condensáveis, que são que constituem, né, basicamente hidrogênio, metano, que vão formar, então, esse biogás. Mas é um biogás de diferente característica que o biogás formado pela biodigestão anaeróbia. Né? Só para complementar. Perfeito. Obrigado, professora Lúcia. Nada. Professor Arthur? Eu ia perguntar, era bem simples a minha pergunta, se eles já estão utilizando aí o biodissolvente para a remoção, né, a retenção aí de algum poluente, não é, de alguma substância, se isso já está sendo feito, né? Lá em algumas dissertações em Caruaru, eu tenho utilizado o biochar, embora, assim, para alguns corantes têxteis, ele não deu muito certo, não. Lógico, aí depende muito aí da característica do corante. Mas era só uma curiosidade. Posso responder? Pode sim, professor. Tá. Assim, com o agave, nós estamos agora fazendo a pirólise ainda, em diferentes condições. Mas com o resíduo da biomassa do eucalipto, nós já fizemos pirólise e já aplicamos na remoção de um poluente emergente, que é o ácido acetil salicílico. E ele está mostrando ter uma boa eficiência na remoção deste fármaco. E agora a gente está pensando usar a molécula do azul de metileno para remoção, né, para sua remoção a partir
do biochar produzido pela fibra do sisal. Porque tudo também depende não só da natureza da molécula que vai ser absorvida, mas também da condição do biochar, em termos da natureza, né, do produto que originou e das condições de pirólise. Então, isso a gente pode manipular de maneira a conseguir ter uma melhor eficiência na remoção da molécula-alvo. Perfeito, obrigado, pessoal. Nada. Como eu gosto de dizer, viu, Tássia é feito uma criança índia, né? A aldeia inteira que cuida dela. Tem 4 orientadores. Manuel também, eu, Everardo, professora Lúcia, né? Então, tem gente de todas as formações aí auxiliando nisso. Perfeito. Mais alguma pergunta? Uma última? Alguém tem? A gente pode passar para o próximo. Não, eu só ia, viu, Alan, saudar a Tássia, seja bem-vinda, viu, o grupo que trabalha com, não é, bioabsorvente, viu, com biochar, com essa preocupação ambiental, na retenção de compostos emergentes, de metais pesados, de hidrocarbonetos, etc. Muito bem-vindo, gostei muito da apresentação, viu, Tássia? Parabéns, viu? Obrigado, professor. Eu ainda vou falar no senhor também. Ok, então, obrigado, Tássia, excelente apresentação, obrigado aos orientadores também. Agora a gente passa, então, para a próxima apresentação, é o bolsista de mestrado, que já pode compartilhar a tela, João Vitor Furtado Frazão de Medeiros. Ele é da área de energia solar, também do programa PROTEM, é aluno de mestrado, orientado pelos professores Carlos Breiner e Olga de Castro. Vocês estão vendo minha tela? Então, sim, só falta eu colocar o F5. Deixar a tela cheia. Pronto. Oi? Estamos vendo. Pronto, boa noite a todos. Eu me chamo João Vitor Furtado, sou aluno de mestrado no programa de pós-graduação em tecnologias energéticas nucleares, mais precisamente na área de energia solar. Minha orientadora é a professora Olga de Castro Vilela. Recentemente a gente mudou a orientação e vai colocar um co-orientador. E hoje iria apresentar para vocês meu plano de trabalho de pesquisa de mestrado intitulado Avaliação de Modelos para Estimativa de Geração de Energia a partir de dados de uma usina fotovoltaica localizada no semiárido brasileiro. Nos últimos anos, vemos observando, né, uma forte ascensão do mercado fotovoltaico, tanto no Brasil como no mundo. E conforme cresce o número e o tamanho dos sistemas fotovoltaicos, observamos também que cresce a grandeza dos investimentos aportados e a relação entre oportunidades e riscos associados a esse investimento, tornando assim de suma importância para projetistas, investidores e instituições financeiras identificarem e minimizar quaisquer incertezas que possam afetar na viabilidade dos projetos, onde uma das principais incertezas está atrelada ao quanto que a usina fotovoltaica irá realmente gerar. E aí, para estimar essa geração de energia, cada vez mais ferramentas, né, softwares estão sendo fornecidos para os projetistas e consumidores do mercado, e essas ferramentas, elas utilizam modelos matemáticos que vão estimar a geração de energia basicamente em 2 etapas. A primeira, que vai estimar o quanto de radiação chega no plano dos módulos fotovoltaicos, e a segunda, frente a essa energia que incide nos módulos, qual é a geração, seja ela em corrente contínua ou corrente alternada. A acurácia na simulação, ela vai depender basicamente dos modelos que são selecionados e, quanto particularmente ao recurso solar, vai depender da adequação do modelo para a localidade, tendo em vista a natureza estocástica da radiação solar, ou seja, para cada localidade, eles vão ter suas próprias características e aí vai depender da adequação desse modelo para o local. Dessa forma, no processo de simulação, é fundamental conhecer e aplicar modelos que se adequem à localidade e que estimem a produção com maior acurácia, visando assim reduzir as incertezas, otimizar a viabilidade dos projetos e até empregar na parte de monitoramento de usinas, onde se auxilia na parte de previsão de geração de energia e na detecção e análise de falhas.
Até o momento, uma quantidade limitada de trabalhos foi realizada para avaliar a acurácia na combinação de diferentes modelos empregados na simulação de sistemas fotovoltaicos. Normalmente, esses trabalhos, eles tendem a avaliar, né, se dedicam a avaliar de forma isolada cada grupo de modelos implementado nessa parte de simulação de sistemas fotovoltaicos, onde informações sobre a avaliação da acurácia dos modelos para dados de sistemas localizados na zona tropical, principalmente sobre condições climáticas de semiárido, ou seja, elevada temperatura e radiância, são escassas na literatura. Normalmente, esses trabalhos são implementados para a zona temperada. E aí, anotar, né, que a temperatura e radiância são fatores que impactam fortemente na operação dos módulos. E são também bem predominantes na região do semiárido, né? E aí, de onde vem a relevância, que essa região do semiárido, devido a apresentar os maiores níveis de insolação diária média, ele possui uma baixa variabilidade sazonal interanual, ele apresenta um dos maiores potenciais de aproveitamento de energia solar. Visando, então, mitigar os efeitos dessa problemática a nível financeiro para os investidores e preencher a lacuna existente na literatura, o presente trabalho visa determinar as melhores e mais acuradas combinações de modelos utilizados na simulação de sistemas conectados à rede elétrica, utilizando dados de uma usina fotovoltaica instalada no semiárido brasileiro, mais precisamente na região de Petrolina, Pernambuco. Além disso, visamos analisar e comparar estatisticamente o desempenho dos módulos de forma individual e também de forma conjunta para essa localidade e determinar quais são as melhores combinações do conjunto dos modelos de radiância, onde existem dois grandes modelos, que são os modelos de decomposição da radiância global nas parcelas direta e difusa, onde a direta é aquela que a gente sente normalmente em dias de céu claro, quando o sol está bem forte, a maior parte daquela energia é devido a essa componente direta, e a difusa é quando o céu está bem nublado e a gente sente aquele mormaço. Essa energia vem da componente difusa. E aí, uma vez que a gente decompõe a radiância global nas parcelas direta e difusa, e temos todas as componentes no plano horizontal, nós vamos transpor ela para o plano inclinado, permitindo, assim, conhecer o quanto de energia que chega nos módulos, certo? Para essa localidade de Petrolina. Como abordagem, inicialmente será feito um estudo experimental, onde os dados serão tratados e analisados, seguindo a metodologia de Petribu e colaboradores. São eles os dados meteorológicos, quanto ao comportamento térmico do sistema e quanto à capacidade de geração de energia. Em seguida, os dados serão empregados em um dos modelos, e uma comparação estatística será realizada para avaliar e validar a confiabilidade e acurácia desses modelos. Até o momento, 5 indicadores estatísticos foram selecionados, entretanto, poderemos acrescentar outros estatísticos. Será feita, então, uma avaliação isolada dos modelos e uma avaliação conjunta. A avaliação isolada, ela vai ser feita uma vez que temos todos os dados de entrada em cada um desses blocos de modelos, que são utilizados no processo de simulação de sistemas fotovoltaicos. Uma vez que temos todos os dados de entrada e de saída, podemos, então, validar cada um dos modelos de forma individual e também validar de forma conjunta, onde vai ser feita essa validação dos modelos de radiância, que são os de decomposição e transposição, onde até o momento selecionamos 7 de decomposição e 6 de transposição, totalizando 42 combinações que serão validadas. Os 5 melhores conjuntos de modelos de radiação serão, então, implementados para estimar a energia gerada em corrente alternada. E aí, totalizando 15 combinações, serão avaliadas até o momento. Como contribuição esperada, visamos, então, contribuir no desenvolvimento e adaptação dos conjuntos de modelo para aplicação em softwares futuros ou já existentes. O CL já vem desenvolvendo uma ferramenta, né, ao longo desses últimos anos, e esse trabalho pode colaborar com essa ferramenta. Além disso, visamos determinar possíveis combinações de modelos que estimem com maior acurácia o desempenho de sistemas conectados à rede, operando para localidades similares. Além disso, determinar de forma acurada os modelos de maneira isolada, uma vez que na literatura esse tipo de abordagem é muito tratado, né, muito discutido. E, além disso, demonstrar quais modelos se adequam mais à localidade para serem, assim, sugeridos em aplicação em posteriores simulações,
onde empresas, caso queiram instalar algumas usinas na região do semiárido, elas terão alguns modelos que poderão ser aplicados nessa simulação para garantir uma simulação mais acurada. Além disso, a presente metodologia pode também ser implementada na área de previsão de geração de energia e detecção de falhas, na parte de monitoramento de usinas já operando, né? E anotar que essa análise com foco na região semiárida é de altíssima relevância, uma vez que ela apresenta os maiores níveis de radiação do país, portanto, maior potencial de geração fotovoltaica. Quanto ao cronograma, atualmente estamos no 3º trimestre, realizei a defesa do Seminário 1, a apresentação do Seminário 1 no 2º trimestre. Atualmente já estou implementando alguns modelos de decomposição, pretendo no 2º ano começar a divulgar os resultados e começar a trabalhar na escrita de artigos e participação em congresso. Quanto à disciplina, atualmente estou pagando a disciplina de energia e meio ambiente, a disciplina de toques especiais 2 já foi cursada, eu só coloquei aqui as disciplinas obrigatórias do PRH, mas outras disciplinas já foram cursadas também do PROTEM. O projeto em desenvolvimento, ele é utilizado como base na usina fotovoltaica da Chesf, 2,5 MW-pico, na região de Petrolina, e faz parte do projeto de pesquisa Chesf-ANEEL, que é coordenado pelo Centro de Energias Renováveis, o CEL-UFPE. O desenvolvimento desse projeto tem como base a linguagem de programação Python. Aqui estão algumas referências. Gostaria de agradecer ao PRH, à FINEP, ao CER, à ANP e à Chesf-ANEEL. Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Excelente apresentação dentro do tempo, 9 minutos e 20 segundos. Então, abro agora para os membros, bolsistas, orientadores que quiserem fazer perguntas, comentários, se sinta à vontade. Alan, deixa eu fazer um protesto. Certo. A professora sabe o tempo que ele foi, sabe? Eu estava com essa missão, sabe? Por favor. Alan, fez a cronometragem correta ou não? Perfeito. Adoro ser substituída. Lógico, escuta aí. Adoro quando a gente fica obsoleto. Manda abraço, Alan. João, parabéns, viu? Você veja aí. O semiárido teve um excelente, não é, realce, né? Bem, projetos nossos, PRH, né? Nosso semiárido. Parabéns. Obrigado, professor. Ô, João, tem uma pergunta. A respeito daqueles indicadores estatísticos que tu vai utilizar, tem alguma base de ter escolhido, foi em trabalhos anteriores, tu vai levar um peso maior em determinado indicador estatístico em relação a outro? Como é que tu vai fazer nesse caso para analisar? Então, normalmente, eles são utilizados sempre de maneira conjunta, sabe? Tanto o MBR, MSE e o R². Todos eles são levados em consideração nessa análise, sabe? Um vai dizer se ele superestima, ou se ele sobreestima ou subestima. O outro ele vai dizer se tem uma maior dispersão dos dados ou se eles são bastante coerentes com os dados reais. E aí, sempre, normalmente, os autores eles tendem a abordar sempre esses indicadores de forma conjunta, sabe? Cada indicador meio que complementa o outro na avaliação. Nesse caso, tu vai fazer tipo uma otimização, tu vai regredir para obter os parâmetros que melhor se ajustam àquele modelo, aos dados experimentais. É mais ou menos isso que tu vai chegar a fazer? Mais ou menos, eu vou implementar um modelo já existente, aí vou ver como é que estão os estatísticos desse modelo, comparar com o de vários outros modelos e ver qual deles que tem maior coerência com os dados de Petrolina. Entendi. É porque, assim, você estava perguntando isso, porque em outra área, por exemplo, que é a absorção, que eu já trabalhei um tempo, existe muita dúvida também em relação a isso dos indicadores estatísticos, quais utilizar. Então, em artigos, uns autores usam um, outros usam outros, e às vezes tem uma recomendação de se usar baseado numa função objetiva, por exemplo, de um Q² que chama. Aí não sei se para o teu caso de energia solar se aplica, entendeu? Mas eu acho que seria interessante depois avaliar, né, se tem algum indicador estatístico que seja mais importante, né, porque senão fica meio solto, né, vários indicadores.
Entendeu? Exato, entendi. No CER, eles já utilizam um que se chama Skill Score. É como se ele tivesse ranqueado, né? Isso. Exatamente. Aí, provavelmente, eu vou acrescentar aqui como indicador também. Pronto, perfeito. Posso fazer um comentário, Alain? Pode, professora Olga. Você tocou num ponto muito importante. A gente tem trabalhado, analisado outros indicadores estatísticos. Quando a gente faz previsão, em geral, o skill score é muito utilizado. Agora, tem um outro indicador que é o SS4 de Taylor, que ele combina a variância, né? Ou seja, faz uma análise tanto de fase e frequência, quanto de amplitude, né? Das diferenças. Então, ele combina todas essa desvio padrão e correlação, né? Então, é um estatístico também que é interessante, que eu acho que a gente vai poder testar, verificar, né, com esses estatísticos. Perfeito, professor. Muito obrigado. Alguém mais tem algum comentário, pergunta para o João? Acho que não, né? Então, obrigado, João. Obrigado aos orientadores. Excelente apresentação, viu, João? Bem objetivo. Obrigado. Vamos lá para a próxima apresentação. A bolsista de doutorado, que já pode compartilhar a tela, e a Ali Rayane de Aguiar Costa. Ela é da área de tomografia X e gama, aplicada a meios porosos. Os orientadores são o professor Antônio Antonino e Arthur Coutinho. Ela é do programa PROTEM também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como a Alain me apresentou, eu me chamo Yali, sou doutoranda do PROTEM e vou desenvolver o trabalho de pesquisa intitulado Barreira Reativa Permeável para a Remoção de Hidrocarbonetos, Evolução da Estrutura por Tomografia Computadorizada de Raio-X e Gama. Só falta tu colocar em full screen, em tela cheia. Desculpa, eu acabei tirando e quando voltei esqueci. Sim, eu sou orientanda do professor Antonino. Dando uma breve introdução, o setor da energia ele tem sido impulsionado principalmente por combustíveis fósseis. Oi, Ali, ainda está sem aparecer a tua... Eu acho que tem que compartilhar, descompartilha. Tenta descompartilhar e pronto, aí tu vai no PowerPoint, clica F5, aí volta para o Google Meet e compartilha só a tela que está tela cheia. Certo. Pode apertar o botão do Windows para voltar para o Google Meet. Foi agora? Deixa eu ver. Acho que está carregando. Pronto, agora foi. Pronto. Fazendo a breve introdução, o setor da energia ele tem sido impulsionado principalmente por combustíveis fósseis e acredita-se que assim permaneça nas próximas décadas. Em termos quantitativos, para o ano de 2019, a energia advinda de derivados de petróleo correspondeu a cerca de 1/3 da matriz energética, tanto mundial quanto a brasileira. No entanto, juntamente com os benefícios, esses combustíveis fósseis eles também impactam negativamente o meio ambiente durante sua produção, distribuição e uso. A produção de óleo e gás, por exemplo, consome grandes quantidades de água doce e produz um volume substancial de águas residuais. E a maior parte do volume dessas águas residuais, ela contém níveis elevados de hidrocarbonetos, sais, metais, materiais radioativos. Além disso, durante a distribuição, ainda podem ocorrer derramamentos acidentais de óleo no mar, como ocorreu recentemente. E uma das grandes preocupações é que ele é composto principalmente por poluentes orgânicos persistentes, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. E esses hidrocarbonetos, eles têm um alto poder de bioacumulação, alta toxicidade e podem causar efeitos cancerígenos. Então, o desenvolvimento de tecnologias para tratamento de efluentes industriais é de suma importância na indústria de petróleo e gás. Uma das tecnologias já utilizadas para esse fim são as barreiras reativas permeáveis. Essas barreiras, elas tanto podem ser utilizadas para o caso de contaminação de aquíferos costeiros, contaminados por HPAs,
como está aqui a imagem, uma imagem representativa, quanto pode ser utilizado também para tratamento das águas residuais nas plataformas offshore. O conceito da tecnologia envolve, basicamente, a inserção de uma estrutura permeável que contém materiais reativos, de modo que eles possam interceptar e tratar os contaminantes aqui através da curva de contaminação. Mas, embora essa estrutura, essas barreiras reativas permeáveis já sejam utilizadas para esses fins, ainda há uma lacuna existente na literatura técnico-científica referente ao desempenho dessas barreiras a longo prazo. Então, o que acontece com a dinâmica de retenção desses poluentes na barreira ao longo do tempo? Há incertezas acerca da vida útil dessas estruturas. Nesse contexto, o monitoramento por técnicas não destrutivas, não invasivas, pode ser uma ferramenta valiosa para responder essas questões, auxiliando no monitoramento dessas estruturas ao longo de sua vida útil. Então, o trabalho, o objetivo é estudar o desempenho de barreiras reativas permeáveis na retenção de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, enfatizando a aplicação da tomografia computadorizada de raio-x e gama na avaliação da evolução da estrutura dessas barreiras. Como objetivos específicos, nós temos propor uma barreira reativa permeável para a mediação de águas contaminadas por HPAs, avaliar a eficiência da retenção de HPAs com o uso de barreira reativa com diferentes materiais reativos, avaliar o efeito da estrutura do meio poroso na microescala dos processos de transferência de água e de HPAs quando da utilização de diferentes materiais reativos ao longo do tempo. Para isso, a gente vai utilizar a microtomografia computadorizada de raio-x e gama, e simular numericamente os processos de transferência de água e transporte de HPAs na barreira. E como a gente vai abordar isso? Serão avaliados a concepção, a eficiência e a longevidade dessas barreiras. A concepção ela vai ser avaliada em função do tipo de contaminante, que a gente ainda vai definir, da escolha dos materiais reativos, porque a barreira pode ser feita com um único material reativo ou com mais de um material reativo, da distribuição espacial desses materiais reativos na barreira, também da espessura da barreira reativa permeável. A eficiência ela vai ser analisada verificando a interação entre o material reativo que a gente está utilizando e o contaminante que vamos escolher. E para isso a gente vai utilizar ensaios em coluna. E a longevidade ela vai ser verificada através do monitoramento dessa evolução por meio do imaginamento das colunas. Depois de tudo isso, se obtivermos bons resultados na retenção dos HPAs com a BRP, a gente vai poder gerar cenários para a aplicação dessa BRP em escala real. Então, aqui estão algumas etapas desse trabalho, né? Uma vez definido o contaminante, a gente vai testar alguns materiais reativos e uma forma de verificar o quanto a capacidade de retenção do material reativo, a gente vai quantificar, vai ter uma ideia por meio dos ensaios em bateladas, ensaios em batch. Em seguida, a gente vai fazer ensaios em colunas, com cada um material reativo individualmente, para poder ter os parâmetros de transporte deles. Com tudo isso, vamos conceber a estrutura, que seria da barreira, e colocá-las nas colunas, já heterogênea a estrutura da barreira. De posse dessas colunas, vamos começar o imaginamento digital. Para isso, a gente vai utilizar o microtomógrafo de raio-x e gama. Vamos avaliar essa estrutura a um dado período de tempo. E, ao final, de posse de todos os dados que obtivermos em laboratório, das propriedades hidrodinâmicas, dos parâmetros de transporte de poluentes, a gente vai poder simular essa dinâmica da água e transporte de HPAs na barreira por meio do modelo Hydros. Como resultados esperados,
Espera-se que o uso da tomografia computadorizada de raio-x e gama possibilite conhecer o que ocorre na estrutura da barreira reativa permeável ao longo do tempo, de modo a otimizar a vida útil dessas estruturas. Espera-se que a barreira reativa permeável possa atuar como estrutura de remoção dos poluentes na escala piloto. Espera-se obter diferentes materiais com boa eficiência da retenção de HPAs com o uso de barreira reativa. E espera-se que o modelo Hydrus possa simular os processos de transferência de água e transporte de HPAs na barreira, na escala piloto, permitindo a criação de cenários de uso e aplicação das barreiras na escala real. Como contribuição esperada para o setor de energia, pretendemos gerar novos produtos ou processos para o tratamento desses efluentes do setor de petróleo e gás, minimizando assim o impacto de HPAs no meio ambiente. Com relação ao cronograma de trabalho, no primeiro ano, eu basicamente cursei disciplinas e iniciei minha revisão de literatura. Agora, nesse semestre, nós vamos definir os poluentes que vamos estudar e escolher os materiais reativos e a concepção do sistema. Até o final do próximo semestre, nós devemos confeccionar as colunas com a estrutura da barreira e caracterizar as propriedades de transporte do meio. E assim já podemos avaliar a evolução com as imagens tomográficas. E no terceiro ano, vamos modelar com o Hydrus. Das disciplinas cursadas, até o momento do PRH, eu só cursei Energia e Meio Ambiente. Esse período eu não consegui cursar nenhuma obrigatória, porque para mim não teve nenhuma disponibilizada. E é isso. Muito obrigada e qualquer esclarecimento estou à disposição. Obrigado, Yali. Excelente apresentação dentro do tempo também. Eu não sei se a professora Sávia marcou e quer dizer o tempo, mas o meu deu 8 minutos e 35 aqui. O meu tempo estava passando, aí eu comecei a falar bem rápido. Não, tranquilo. Eu testei aqui. Pronto, foi porque teve aquele probleminha ali técnico no início, né? Então, agora, queria convocar aí os professores membros, bolsistas que quiserem fazer perguntas, orientadores, sintam à vontade. Oi, Ali, eu tenho uma pergunta. Diga, professora. Quais são os materiais candidatos a materiais reativos? Até o momento, a gente só elencou o biochar. Mas a gente... Vamos ainda verificar outros. O carvão da Tássia não serve? Não sei ainda, vou verificar. Certo. E qual é a resposta que vem do microtomógrafo? O que ele diz assim? Eu não sei mesmo. A gente vai poder verificar, a partir das imagens tomográficas, a gente pode obter porosidade, que é muito, eu acho que é a propriedade mais importante nesse caso, né? Entendi. Aí você vê, por exemplo, a saturação é a ocupação dos sítios, dos espaços dos poros pelo poluente? Sim. Algo assim, não. Sim. Tá bom. Obrigada. Por nada, professora. Obrigado, professora Vou Tássia. dar uma complementada aí na pergunta aí de Sávia, que é o seguinte: a EPA, Sávia, está recomendando ferro 3+, não é? Para o caso aí de hidrocarboneto. Então, isso é um ponto. Com relação aí à tomografia, por exemplo, se houver alguma colmatação ou uma perda de eficiência, né, assim, uma redução da porosidade ao longo do tempo, devido a alguma reatividade, né, do poluente como meio, então o tomógrafo aí ele atua como uma ferramenta assim, essencial para verificar como é que isso está acontecendo e onde está acontecendo, não é? E aí um segundo ponto também é que dá para melhorar bastante alguns parâmetros que normalmente a gente utiliza, né, no modelo como elemento de otimização, não é? Aquele parâmetro que a gente estava otimizando, talvez a gente possa tirar aí da função, como variável de decisão, né, da função objetivo, e inserir ele, talvez, assim, com mais certeza. É basicamente esses dois casos. Massa, obrigada. Obrigado, professor Arthur. Professora Sávia. O professor Emanuel. Pode abrir o microfone. Boa noite, Ali. Parabéns pela apresentação. Na verdade, é mais um questionamento, Yali.
que linka aí um pouco do trabalho de Tássia, com outros trabalhos também do grupo aí com a utilização do biochar ou do biocarvão, né? Acho que Sávia colocou muito bem essa possibilidade, talvez, se ela for interessante, de o biocarvão ser um elemento aí de retenção na barreira, né? Mas também, na verdade, é uma pergunta para a Yali, para Arthur, para Antonino, uma coisa que tem nos tirado o sono, para quem trabalha com biochar, biocarvão, é determinar a porosidade desse material, sabe? É uma técnica cara que você usa e complicada, a Alain conhece muito bem também, já trabalhou trabalha nessa temática, né? E a minha pergunta vai no sentido de, será que a gente poderia usar a tomografia como uma técnica para determinação de porosidade desses biocarvões, ou biochar? Essa é uma pergunta, né? Se sim, isso abre uma perspectiva muito interessante aí de interação entre vários trabalhos aí que estão usando o biochar para diferentes propósitos, né? Obrigado. Parabéns, Yali. Eu posso, se me permitirem, rapidamente, dar alguns esclarecimentos. Eu vou botar aqui minha imagem, porque eu estou aqui no cantinho para tentar... Porque você falar com a letra é horrível, mas eu vou tentar o seguinte. Veja bem, Emanuel. A professora Lúcia deu uma informação muito importante, que é duas coisas. Nós temos, primeiro, a questão de que matéria reativa nós estamos pensando em utilizar. Nós estamos pensando, quando a gente pensou em barreira reativa, camada filtrante, ou biobarreira reativa, biocamada filtrante, foi com o intuito de você ter diversas aplicações, desde um uso mais fino até a utilização nas camadas ou nas populações difusas do semiárido, no aproveitamento de águas residuais, ou das águas cinzas, para fazer um reuso dessas águas, preservando o meio. Mas o primeiro ponto, você tem que ver o seguinte: quando a gente fala, veja bem, como engenheiro, se você pensar em projetar uma camada ou uma barreira reativa, além de você está projetando um material, como você trabalha com solo, não é que normalmente os tratamentos são feitos em uma série de etapas. Mas quando você propõe o biochar para ser uma camada, veja bem, Manuel, para não entrar na questão da superfície específica, que você está muito mais preocupado de que é a própria porosidade que você vai montar a coluna. Veja bem, quando você faz qualquer material, como biochar tem vários insumos que podem ser utilizados para a produção de biochar. E em função do que a professora Lúcia falou, que é conhecido, a depender da temperatura, das condições que, além do próprio material de origem, isso vai modificar as características adsortivas, etc., do próprio material que você vai utilizar como essa camada reativa. Se você vê na literatura, a literatura tem duas grandes linhas, a questão das eólitas, as questões do ferro, dos resíduos de ferro, porque uma coisa interessante é ver que é muito interessante utilizar esse como resíduo dos processos. Veja bem, você tem lá o agave, vai produzir o tal e vai produzir o biochar. Então, é importante que você, a partir dos resíduos que são gerados, você possa desenvolver ou produzir um produto que seja extremamente útil nesse tipo de situação. O nosso caso é o seguinte, Emanuel, quando você pensa numa camada de biochar, você produz biochar. Você pode colocar ele, fazer uma camada reativa, muito composta. Eu vou dizer, não, eu vou colocar uma certa parte de biochar, eu vou colocar zeólita, vou colocar minério de ferro, eu posso botar isso em mistura com solo, posso colocar isso na forma de camadas, essas camadas podem ser com que espessura. E outra coisa, quando a gente fala do material que você vai fazer um projeto, é interessante você ver quais são os parâmetros, os fatores, os processos que vão intervir do ponto de vista. Você tem uma questão de influência física, química e microbiológica, porque você tem uma camada, você está ali no entorno daquele material que você projeta, ao longo do tempo você tem toda uma acomodação, partículas de suspensão que vão estar lá, que vão estar ocupando esses poros lá do solo. Não é só a questão de você tem colônias de uma série de micro-organismos que vão estar lá presentes e vão estar, veja bem, obstruindo essa porosidade. Quando você fala em camada filtrante, se daqui a um tempo não filtra mais nada, de um lado você tem todo esse suprimento físico por uma série de fatores,
como você também tem o sítio de Soções. Vai chegar um momento que todos estão ocupados, né? Se você vir com aquela mesma carga poluente, não vai ter sítio para reter, aquilo tudo vai passar. Então, se você projeta em função dos estudos, uma coisa é você fazer o estudo de base, o que a gente tem feito, tem uma série de estudos na literatura que dá a questão das isotermas, das cinéticas, que você pode utilizar numa série de modelos. Mas tem muita coisa, se você vê a diversidade, para ser estudada ainda. E, sobretudo, como você passa para a questão de vou desenvolver um produto. Você pensa em fazer um projeto, sim. Esse projeto eu vou projetar qual vai ser o diâmetro dessa camada, qual vai ser a composição e, sobretudo, esse filtro vai durar quanto tempo? Você vai precisar mudar esse filtro para você dizer, eu não está mais, ou entupiu, hoje eu não está mais atuando como, não está mais sorvendo absolutamente nada, né? Não está. Então, pessoal, para não me alongar muito, é mais ou menos isso, e depois a gente conversa. Porque uma característica importante do biochar, Manuel, que você esteja procurando, talvez seja a superfície específica. Você tem alguns metros, porque o material reativo, né, quanto maior a sua superfície específica, maior vai ser, não é, a reatividade dele, né, com uma série de coisas. Então, é importante entender, porque quando você estuda isso, você tem uma questão, não é, da questão da intra, como da inter, não é, porosidade, como você faz esse arranjo, do próprio material em si e da forma que ele vai ser arranjado, que vai ser montado essa coluna, entendeu, Manuel? Mas é isso, eu não vou me alongar muito, não, já são 7h56, a gente pode depois conversar, quem tiver, vai entrar mais, não é, um pouco mais específico aí nessa, que é um assunto apaixonante, isso é, não é, ainda mais que a gente botar o micro-organismo, né, que a gente está pensando em fazer biocamadas reativas, não, porque você tem uma série de que tem que ser, os processos têm que ser conjugados, né, para uma série de... Mas eu vou parar agora. É apaixonante mesmo o tema, tá? Gostei muito de lhe ouvir, professor Antônio. Prazer, viu, Lúcia? Prazer grande. Igualmente. Perfeito. Então, eu acho que a gente pode passar para a próxima apresentação, né? Eu ia até perguntar a Yali se estava previsto experimento de dessorção e avaliar a regeneração e reuso, mas depois a gente conversa. Sem dúvida, viu? Toda dessorção faz dessorção, mas isso é longo, isso daqui a pouco a gente vai gastar só esse tempo nisso. Vamos passar para a Shirlane, que ela está aí agoniada para fazer a apresentação, são quase 8 horas. Viu? Shirlane, por favor, desculpa, viu, ter usado seu tempo. Pronto, Shirlane Torres Soares Vera já pode compartilhar a tela. Ela é da área de biotecnologia ambiental, é a nossa pós-doc. Ela é do programa de pós-graduação em engenharia civil, orientada pelo professor Mário Cato. Todo mundo consegue ver a tela direitinho? Estamos vendo, sim, Shirlane. Pronto, então boa noite. O meu plano de trabalho, ele trata da bioconversão de glicerol residual e da vinhaça em subprodutos de valor agregado. Então, por que estudar essa conversão biológica, especificamente desses dois tipos de resíduos, para obter esses subprodutos? Então, o glicerol, ele é um resíduo da produção de biodiesel, gerado junto com esse biodiesel durante a reação de transesterificação, e essa produção de biodiesel, ela é uma alternativa com vantagens econômicas, ambientais e sociais, comparado à produção e utilização dos combustíveis de origem fóssil. Mas onde é que está a problemática nisso tudo? Então, a problemática está na produção anual crescente de biodiesel, como podemos ver aqui no gráfico, e a estimativa é que aproximadamente 10% da quantidade de biodiesel produzida seja equivalente ao glicerol. Então, trazendo isso para o cenário global, espera-se que em 2026 sejam produzidos em torno de 42 milhões de metros cúbicos de biodiesel. Então, há uma preocupação com esse volume de glicerol que vai ser gerado, e, por isso, há a questão de criar alternativas para utilizar esse volume, porque ele pode não ser totalmente absorvido pelas indústrias. Então, criando esses caminhos, é possível equilibrar, né, essa produção de biodiesel e a quantidade de glicerol gerada e viabilizar essa crescente produção de biodiesel. Então, qual seria a proposta desse projeto? Então, a proposta é explorar esses produtos da degradação biológica do glicerol. Então, quando a gente converte biologicamente o glicerol, o principal produto é normalmente 1,3-propanodiol, que é o produto da via redutiva, mas junto com ele são formados outros subprodutos na via de oxidação, como o lactato, acetato, propionato, e se tratando de um processo com culturas mistas, como é o nosso caso, alguns grupos de micro-organismos podem utilizar esses subprodutos da via oxidativa e formar novos compostos, como é o caso dos ácidos de cadeia intermediária e média.
Então, como exemplo de ácido de cadeia intermediária, está o butirato, o valerato, de cadeia média, o caproato e o etanoato, que são igualmente interessantes, principalmente para as indústrias de biocombustíveis. Mas como é que esse alongamento pode ser feito a partir do glicerol? Então, alguns grupos específicos de micro-organismos, eles utilizam os ácidos de cadeia curta, como o acetato, o propionato, e alongam essa cadeia carbônica. Mas para alongar essa cadeia carbônica, é preciso que haja doadores de elétron ali no meio reacional. Então, o glicerol, ele produz o lactato e o etanol, que são os mais utilizados nesse caso, mas produz em quantidade muito pequena e insuficiente para que o alongamento aconteça. E é justamente aí que entra a combinação com a vinhaça. Então, quando a gente olha para a composição da vinhaça, a gente vê que ela apresenta ácidos orgânicos, dentre os quais o ácido lático, e em concentrações significativas, álcools residuais, dentre os quais o próprio glicerol e etanol também, açúcares residuais, glicose, sacarose, frutose, maltose, que eventualmente são convertidos em glicerol, e também dentre a composição inorgânica da vinhaça, é possível encontrar alguns componentes que usamos nos meios nutricionais. Então, também poderia ser uma opção para reduzir custos com adição externa de reagentes. Diante disso, o objetivo geral do projeto é avaliar o potencial de codigestão anaeróbia do glicerol e da vinhaça, visando principalmente a produção de 1,3-propanodiol e dos ácidos. Como específicos, avaliar o desempenho desse processo usando um lodo granular oriundo de cervejaria e um lodo oriundo da própria usina, que a gente vai coletar a vinhaça, analisar o efeito de diferentes composições entre esses substratos sobre os produtos e avaliar a dinâmica microbiana ao longo dos experimentos. Então, com relação à relevância do trabalho, dentre os principais pontos, eu trouxe um deles, né, só para enfatizar. Então, seria em termos de publicação. Então, quando a gente olha para as publicações que temos até agora, o uso de glicerol bruto junto com a vinhaça, com foco nessa parte dos produtos líquidos, dos metabólitos, no caso, é bem recente. E o uso do glicerol bruto com cultura mista para alongamento de cadeia também é recente. Né? Então, resumindo a ideia, né, a proposta desse projeto, eu coloquei aqui essa figura. Então, a ideia é reunir resíduos orgânicos de diversas fontes, aplicar esses resíduos nos processos anaeróbios, e o foco desse estudo, especificamente, são os produtos líquidos, é um 3-propanodiol e os ácidos que têm várias aplicações nas indústrias. No caso de Edilberto, por exemplo, na semana passada, ele falou, seria mais ou menos esse caminho aqui. Né? Então, ele segue os produtos gasosos e eu estou seguindo a parte dos produtos líquidos. Então, com relação à abordagem e etapas de execução do projeto, essa primeira parte é a coleta e a caracterização dos inóculos e substratos, que é praticamente o que Edilberto falou semana passada. Então, apesar do foco ser diferente, ele com gases e eu com metabólito, nós vamos utilizar o mesmo glicerol bruto, a mesma vinhaça e os mesmos lodos, né, os mesmos inóculos. Então, aqui está só um resumo da metodologia que ele apresentou semana passada. Com relação aos experimentos, né, ao planejamento, vamos utilizar a metodologia de misturas com planejamento centroide simplex. Então, como desse projeto está ajudando um aluno de doutorado, da professora Lourdinha e Bruna Fernandes, nós vamos agregar um terceiro resíduo, e ele é provavelmente o licor de pentose. Então, provavelmente no final desse pós-doutorado eu possa estar fornecendo resultados não somente do glicerol e da vinhaça, mas também desse terceiro resíduo, dessa combinação. Então, dessa matriz, né, do planejamento centroide que é fixa, a gente vai seguir essas proporções, e todo o tratamento dos dados vai ser feito com software estatística. Em termos de montagem mesmo experimental, nós vamos utilizar frascos com volume útil de 150 ml, pH 7, diferentemente de Edilberto, nós vamos inibir a metanogênese e usar clorofórmio. Esses frascos serão mantidos sob agitação e temperatura controlada, também atmosfera inerte. Aqui adicionaremos bicarbonato de sódio para tamponar o meio, concentração inicial de substrato de 10 gramas de DQO por litro, uma relação alimento-microorganismo de 0,5, nutrientes, e aqui tem a observação, porque dependendo da concentração inorgânica que a gente vai encontrar na vinhaça, isso pode ser alterado para que não haja nem falta e nem excesso de nenhum componente.
E a determinação dos gases e metabólitos serão feitos pelo menos 2 e 3 vezes por semana, respectivamente. A última etapa é a caracterização da comunidade microbiana. Então, ao longo dos experimentos, serão feitas coletas do inóculo substrato, e por biologia molecular, espera-se compreender melhor nessa relação entre os micro-organismos e os principais produtos obtidos. Com relação aos resultados e demais contribuições, espera-se reportar bons rendimentos e produtividades com os substratos testados, incentivando novas pesquisas e, claro, visando futuras aplicações em larga escala. Também o desenvolvimento das biorrefinarias e produção de potenciais biocombustíveis, incentivar o uso do glicerol em tecnologias com maior simplicidade e de menor custo, como os biológicos, agregar valor à vinhaça, incentivando seu uso junto com glicerol e até mesmo com outros resíduos orgânicos, ampliar conhecimento em torno dos mecanismos de alongamento de cadeia, que faz parte da plataforma dos carboxilatos, né, dentro desse conceito de biorrefinaria, ampliar a produção científica e contribuir com a formação de novos pesquisadores. Então, aqui está o cronograma. Estamos relativamente em dias com o cronograma original, saindo do terceiro, indo para o quarto mês. O que temos pendente é basicamente a caracterização inorgânica dos substratos, mas isso não depende da gente. Os experimentos 1 e 2, eles estão separados de acordo com os objetivos específicos, mas fazem parte da execução do delineamento centroide simplex, que vamos executar em blocos por causa da logística de uso do HPLC no LSA. Tá a caracterização da comunidade microbiana para cada teste e as atividades contínuas. Por último, eu queria agradecer ao auxílio financeiro dos projetos vigentes no LSA, ao PRH, agradecer ao apoio técnico dos professores, né, os que ajudam direta e indiretamente, aos técnicos do LSA, e em especial a Marília, a Sayonara e o Edilberto por toda a ajuda para executar esse projeto. Então, aqui eu finalizo minha apresentação e agradeço pela atenção. Obrigada. Obrigado, Shirlane. Excelente apresentação dentro do tempo, 9 minutos e 30 segundos. Então, agora a gente abre para perguntas, comentários dos bolsistas. Quem quiser fazer uma pergunta para a Shirlane, sinta à vontade. Professor Emanuel? Boa noite, Shirlane. Eu acho que a gente conversou aquela vez que você foi lá na biorefinaria, né, na Berço. Acho que não fui eu, não, professor. Foi outra aluna. Então, eu tava com essa impressão, sabe, Shirlane? Mas parabéns pela sua apresentação, pelo trabalho excelente, gostei muito da proposta e espero que consiga aí ótimos resultados, né? Eu tenho uma pergunta no sentido... Nós trabalhamos também com produção de propanodiol, com glicerol, já temos alguns resultados, mas com cultura pura, usando lactobacillus dialovorans, com o pessoal da UPE. Minha pergunta é por que usar culturas mistas, né, de sistemas de biodigestão, propriamente dita, né? E emendando nessa pergunta, prometo, esse é um tema que suscita bastante debate, né, mas aproveitando só esse pequeno momento que nós temos, se a mistura de vinhaça, apesar de trazer toda essa carga orgânica, né, que é interessante, essa parte de inibidores não teria algum efeito no processo, né, de produção. A gente tem visto alguma coisa aí de furfural, hidroximetil em vinhaça que tem sido um problema para culturas puras, por exemplo, né. Obrigado, Shirlane, e parabéns aí pela apresentação. Obrigada, de nada. Sim, professor, com relação ao uso de cultura pura e mista, a gente tem algumas limitações. Então, quando a gente usa cultura pura, tem a grande vantagem do rendimento ser maior, mas, em compensação, tem muitas restrições, meios nutricionais específicos, dificuldade de encontrar algumas cepas, todo um cuidado de, até se o glicerol ou a vinhaça já tiver algum micro-organismo ali, né, usar aquele substrato estéril seria um pouco difícil. E quando a gente usa a cultura mista, justamente por essa diversidade microbiana, às vezes acaba sendo mais fácil você converter aqueles substratos, ter uma eficiência de consumo maior.
Então, assim, por exemplo, eu trabalhei no doutorado com cultura mista, estava adaptado para glicerol bruto lá na Espanha, professor José Luiz, e mesmo usando uma faixa de pH que era desfavorável à produção de um 3-propanodiol, a gente conseguiu bons rendimentos. Então, assim, além de um 3-propanodiol, mais ou menos 0,5 mol por mol, né, mol de um 3-propanodiol por mol de glicerol, a gente conseguiu também produzir outros ácidos. Então, sempre acontece essa produção de um 3-propanodiol, produção dos ácidos. Quando a gente usa cultura pura, é basicamente um 3-propanodiol e acetato, tem essa vantagem. Mas, se a gente usar essas culturas mistas, eu acredito que a gente tem essa facilidade de ter outros micro-organismos ali que podem produzir esses compostos também, que além de um 3-propanodiol, que vai ser o principal, né, do glicerol, a gente, por mais que tente, o principal produto é um 3-propanodiol, mas a gente também consegue extrair compostos de interesse além de um 3-propanodiol. Então, se a gente olhar para o ácido valérico, por exemplo, a gente acabou perdendo uma publicação para o pessoal da Bélgica, porque a gente submeteu numa revista, e aí eles submeteram depois, mas a revista tardou, e a gente ficou lá em segundo lugar com a produção de ácido valérico a partir do glicerol. Então, o ácido valérico hoje, ele é obtido a partir da biomassa lignocelulósica. Então, tem os processos termoquímicos, aí produz o metilfulfural, né, o hidroximetilfulfural, dali o ácido levulínico, uma série de reações, gama-valerolactona, até chegar no ácido valérico, e dali para o pentanol, ésteres de valerato e uso nas indústrias. Então, assim, agregar nessas culturas mistas, com esses substratos que não são estéreis, né, você tem micro-organismo lá no substrato bruto, né, tanto no glicerol como na vinhaça, talvez seja um caminho viável. Então, assim, é o que a gente vai testar. Eu espero que dê certo. Okay. Obrigado, professor Emanuel. Obrigado, Shirlane. Eu tenho uma pergunta para a Shirlane, que trabalha nessa área de biodiesel, e fiquei interessado com a questão do glicerol. Aí você utiliza o glicerol como uma glicerina, com uma mistura com etanol e água, na produção, ou você faz uma purificação antes? E qual seria mais ou menos a relação assim, de preço entre propanodiol, né, 1,3, e o glicerol, para assim, valer a pena essa produção, vamos dizer assim? Isso. Na Embrapa, a gente usava um glicerol que era da usina que fechou, da Petrobras, de Quixadá. E ali a gente usava o glicerol bruto. Não fazia nenhum pré-tratamento nele, mas fazia as diluições para controlar a carga, né, que o reator ia receber diariamente. Mas lá na Espanha, o percentual de óleo residual era muito alto. Então, se a gente usasse mesmo uma solução daquele glicerol, o reator morria. Flotava óleo no reator e a microbiota não dava conta. Então, a gente fazia uma separação com ácido clorídrico, separava as fases, removia, né, essa fase orgânica, concentrava essa fase de glicerol, e aí sim a gente usava nos reatores. Então, assim, com relação a preço, eu não sei te dizer exatamente hoje quanto tá, mas, assim, naquela época, se a gente fizesse essa relação, eu acho que seria viável, sim. Entendi. Não, eu falei da questão do preço, porque, assim, existe realmente essa questão que a quantidade de glicerol aumentou, mas também aumentou os possíveis destinos, né? Inclusive, quando eu trabalhei, eu fiquei impressionado que o biodiesel, em alguns países, tinha quase o mesmo preço que o glicerol farmacêutico, que é uma pureza elevada. Isso, aí, inclusive, um trabalho que eu fui publicar, que era para desidratar etanol para ser usado na produção de biodiesel, um dos revisores questionou, talvez não valha a pena, porque o preço do glicerol é mais alto do que tu utilizar lá para a produção de biodiesel. Aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, é por isso que eu te perguntei, porque se usar o glicerol como glicerina, né, aí é mais interessante, né, que você não vai fazer aquela purificação por destilação a vácuo, né, que encarece o processo. Mas tranquilo, obrigado. Isso, mas aí, no caso, ele bruto mesmo, sem nenhum pré-tratamento. No máximo, eu acredito que o do berço, ele está muito parecido com o que a gente usou na Espanha. Então, no máximo, a gente vai separar as fases, usando o ácido clorídrico e nada mais. Perfeito, tranquilo. Acho que alguém mais tem alguma pergunta para a gente encerrar? Não, então, agradeço, Shirlane, excelente apresentação. Os orientadores querem fazer algum comentário? Professora Lourdinha, Mário Cato?
Não, só parabenizar a todos. Obrigado, professor. Todos, eu quero fazer um micro comentário. Na realidade, qualquer que seja a decisão de tomar para fazer qualquer que seja o combustível ou biocombustível, sempre tudo tem relacionado a custo. Então, assim, não é fazer por fazer a todo custo, mas é sim buscar alternativas para um mercado que cresce e que não vai ter a possibilidade de absorver tudo, inclusive esse mais bruto, porque se você tiver que botar energia para limpar, para fazer qualquer outra coisa, não vale a pena. Então, não vale a pena, porque a energia é muito mais cara. Você está botando energia em vez de tirar. Então, a intenção é, numa perspectiva de mercado crescente, então tem que ter alternativas. E essas alternativas tecnológicas não ficam prontas do dia para a noite. Então, precisa maturar, buscar os caminhos, estabelecer ela e ver em que nicho e que preço ela vai ser a alternativa boa. Então, isso é que é, digamos assim, a intenção do desenvolvimento dessas rotas, que a gente precisa, não só essas, mas outras também, outras combinações, porque a gente precisa ter alternativas, uma carteira, vamos chamar assim, de opções para o futuro, porque o futuro que, de acordo com as palestras que a gente teve aqui do PRH e tal, né, que o mundo vai ficar, digamos, elétrico e vai sair do combustível fóssil. Eu não acredito isso em menos de 100 anos, na minha opinião. Todo mundo que está aqui não vai ver essa opção, né? Por conta dos custos, é só por isso. Evidentemente que se outras fontes de energia ficarem mais baratas do que o petróleo porque o petróleo não é só a questão do preço, é a questão do volume. Porque você pode ter energia, mas não ter volume para entregar. Então, você vai ter que pagar o preço. Então, assim, se baratear bastante a energia solar, por exemplo, que é uma que eu tenho, assim, uma esperancinha, né? Uma esperancinha. Pode ser que haja uma diminuição da produção, pode ser que haja uma diminuição maior da produção de petróleo, e o petróleo, essa grande indústria de petróleo, ela já está buscando alternativas do negócio dela. Ela não vai ficar amarrada esperando que só faça petróleo, né? Então, mas eu não acredito que isso vá ocorrer logo, né? Por conta dos preços. Se você vê o mercado, digamos assim, o carro elétrico é um carro caro, ele consome muito metal, muitas baterias são muito ambientalmente, acho que são até pior do que os carros a combustível fóssil. Enfim, a gente eu espero ver ainda antes de eu morrer, daqui a 50 anos, ver muita discussão sobre isso e sobre essa evolução aí de combustível. Mas eu acho que a gente tem que continuar buscando alternativas, porque o biodiesel é uma tendência, por várias razões, é uma tendência, mas não é uma coisa que a gente tem que, como eu disse, buscar alternativas. Obrigado, professora Lourdinha. Então, a gente agradece aos orientadores, a Shirlane, pela excelente apresentação, e só vou dar alguns avisos e passar a palavra, então, para o professor Antonino para fechar, né? Só lembrando que o resultado parcial da seleção do mestrado, né, da bolsa de mestrado, saiu hoje, está lá no nosso site, eu coloquei o link aí. Eu também gostaria de lembrar vocês que semana que vem, dia 1 de setembro, tem o evento lá do pessoal do grupo do professor Leonardo Guimarães, que a gente mandou o link lá no grupo da Energy Simulation, que vai ser na área de petróleo, profissionais lá da Petrobras, vai ser dado em inglês, é interessante os bolsistas participarem, quem tiver interesse. E também, em breve, a gente vai divulgar, então, a data da reunião dos professores membros, né, para a gente faz um tempinho que a gente não tem, e também lembrar a todos, né, que aqueles que estiverem necessitando, né, de fazer solicitações de taxa de bancada, nos contatar, certo? Tanto para itens de consumo, de capital, trabalhos de congressos, compra de licença de softwares que seja aplicada à pesquisa do aluno, desktop, se for necessário também. Eu vou colocar aqui no chat, certo? Os dados para quem precisar contatar aí, o e-mail do PRH e da Lene e do Floriano, que
são os encarregados aí do apoio técnico a ajudar nessa parte. Eu passo, então, agora a palavra ao professor Antonino para que ele possa fechar, então, o nosso último dia de apresentações. Boa noite, viu? Prazer enorme. Só aqui agradecer a todos, né, que estão conosco até agora. Alguns já nos deixaram, mas agradecer aos alunos. Foi um prazer muito grande termos iniciado as palestras dos alunos do segundo ciclo, né? Aí a Tássia, o João, a Yali e a Sheilane, viu? Agradecer a todos. E sobretudo, a Olga, que ela é muito bem-vinda, assim como a professora Lúcia e como todos. E eu vou pedir aí que a Alain puder, não é, sempre colocar aí nos convites, não é, os orientadores que não são, não é, do PH como sim, mas que eles façam parte também do grupo, né, de convidados a participar das nossas apresentações. Olga, muito obrigado a todos, né, todos os professores que aqui estiveram conosco, todos os nossos alunos, aos nossos bolsistas. Boa noite, não é, e muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal.